Bom dia, minha turma linda! Hoje, dia 29 de julho de 2020, quarta-feira, vamos para mais uma revisão do nosso livro Módulo 2. Hoje, uma revisão de história. Um dia lindo, ótimo para estudarmos. Deixa a tia Aline perguntar uma coisa. Você sabe me dizer que imagem bonita é esse livro aí? É o livro da nossa Constituição Brasileira. Você sabe o que significa a Constituição Brasileira? Para que serve? Ela é o conjunto de leis que devem ser respeitadas dentro do país. É ela que determina que homens e mulheres são iguais e devem ser respeitados por todos. Aqui no nosso livro, na página 36, tem o artigo 5. Olha que lindo. Olha o que ele fala. Todos são iguais perante a lei, sem diferença de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros que vivem no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Olha, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Sim, todos são iguais. Nós temos direitos, mas também temos obrigações. Outra pergunta interessante. Você sabe o que é inviolabilidade? É aquilo que não pode ser violado, não pode ser quebrado e muito menos destruído. A Constituição, ela garante igualdade diante da diversidade étnica e social do nosso país. Número 1 está perguntando assim: quais são as formas de discriminação que a Constituição brasileira combate, pessoal? Ela combate a discriminação social. Ela diz que rico e pobre merecem ser respeitados e têm acesso. Não importa que a pessoa não tenha condições. Ela tem acesso à saúde, à educação, ok? A gênero, homens e mulheres são iguais perante a nossa Constituição, ok? E a etnia também. Número 2 pergunta assim: quando chegou ao Brasil, o futebol não podia ser praticado por todas as pessoas. Pessoal, olha que absurdo. Quando o futebol chegou no nosso país, ele era praticado apenas por um pequeno grupo da nossa sociedade. Vamos ler um pouquinho na página 34 aqui. No esporte, esse tipo de preconceito, o que é preconceito? É você julgar uma coisa sem conhecer. É uma opinião, um julgamento apressado. No esporte, esse tipo de preconceito também era comum. É o caso do futebol. Quando ele chegou ao Brasil, era jogado apenas por pessoas ricas e de origem europeia. Olha quem ficava de fora. Negros, mestiços e imigrantes pobres não podiam entrar nos times de futebol. Não demorou muito para esse costume ser criticado. Dessa maneira, jogadores de diferentes origens começaram a jogar bola, o que possibilitou o surgimento de vários craques que conhecemos hoje como Pelé e Garrincha. Aqui nós temos uma imagem muito representativa da nossa querida jogadora Marta. Essa imagem é de 2019. Olha que lindo. Ela foi representar o nosso país num jogo lá no Japão. Aí aqui diz assim no número 2. Quais grupos sociais integravam os times de futebol? Apenas os ricos.
porque os pobres, os negros, os mestiços, os imigrantes pobres eram proibidos. Número 3 é uma resposta pessoal. Antigamente, as mulheres não podiam escolher a sua profissão livremente. Olha isso, turminha. Atualmente, muitas mudanças aconteceram em relação a essa atividade. Escolha uma mulher que você convive, que faz parte do seu convívio, e conte qual é a sua profissão. Talvez a sua mãe seja uma advogada, uma policial, uma médica, uma dentista, uma professora, uma auxiliar de serviços gerais, uma atendente de farmácia, de supermercado, caixa, não sei. Você vai me contar qual é a profissão dela. Você vai escolher a profissão e contar como é, ok? Vamos lá. Número 4. A escravidão marcou profunda e irreversivelmente a memória e a história do Brasil. Aqui nesse livro é O Peso da Escravidão. Quais são as marcas profundas citadas pela historiadora Laura de Melo e Souza, deixadas pela escravidão no Brasil? Meus amores, deixa a tia Aline contar uma coisa para vocês. O processo de escravidão no nosso país, ele demorou muito tempo mesmo. Foram mais de 300 anos de sofrimento. Foram negros nascendo e morrendo, sendo escravizados por uma pequena classe da população brasileira, as mais ricas. E com isso, impediram que afrodescendentes, os filhos dos negros, tivessem um crescimento social igualitário aos demais. Isso tudo, turma, por quê? Porque os negros, eles eram escravizados. Quando ocorreu a liberdade, eles eram analfabetos, eles não sabiam para onde ir, eles eram separados de suas famílias logo na hora da compra. Eles olhavam os escravos pelos dentes. Se tivesse um dente branco, bonito, já sabia que aquele escravo era forte, Olhava o corpo, tudo, os homens para a plantação, as mulheres, algumas também para a plantação, outras para trabalhar nos serviços de casa. Deixa eu te contar uma coisa para vocês. Algumas mulheres, elas eram separadas dos seus próprios filhos para cuidarem dos filhos da sua patroa, da sua senhora. Isso tudo, pessoal, era sem receber nenhum real. Era escravidão. Eles não estudavam, eles não tinham lazer. Quando eles foram libertos, até terem acesso à educação, à saúde, isso foi um processo muito longo e com isso demorou muito para que o crescimento social do povo afrodescendente se igualasse aos demais, se é que até os dias de hoje podemos falar que está igual. Embora conhecemos vários representantes, várias pessoas bem-sucedidas, independentemente da sua cor de pele. Porém, o texto ele conta a história de marcas deixadas pela escravidão. Então, assim, lá no nosso gabarito, está dizendo assim, os mais de 300 anos de escravidão ocorridos no Brasil impediram a população afrodescendente de melhorar sua condição social. Após a escravidão, os ex-escravos não foram inseridos de maneira plena na sociedade. Eles continuavam sem acesso à educação, à saúde e tantos outros serviços sociais, ok? Então, por isso, demorou, o crescimento do afrodescendente, o crescimento social. Número 5. Terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Isso quer dizer que o Estado brasileiro tem por obrigação protegê-los.
Os povos indígenas tiveram muitas de suas terras invadidas por portugueses durante a colonização. Atualmente, suas terras são respeitadas como aponta o texto. Ainda, deixa a Tia Aline falar. Até hoje, a terra do indígena é respeitada. Olha só, gente, olha o que o texto diz. Que é legalmente demarcada e protegida. Precisa ser, existe uma lei para proteger os indígenas, suas terras. Porém, infelizmente, até hoje as terras dos indígenas são ameaçadas por diferentes fatores, seja por plantação, seja por demarcação de grandes fazendeiros. Ainda hoje, os indígenas sofrem com a demarcação de terra deles. Apesar de não ser um prato típico brasileiro, é comum comermos macarrão, como esse costume estrangeiro se tornou familiar para nós. Vamos lá. Quem trouxe o macarrão, para o Brasil foram os italianos. É um costume, uma tradição e um hábito culinário deles, Com a imigração ocorreu há mais de 160 anos, que eles vieram. Então, assim, já tem muito tempo que isso foi inserido no paladar brasileiro. Então, se tornou um hábito do nosso país. Meus amores, fiquem com Deus, estudem. Tia Aline tá morrendo de saudade de vocês, tá? Um beijo grande e ótima quarta-feira.